Bom dia, queridos irmãos, boa quarta-feira. Vamos então para mais um Devocional em Família? E hoje a gente vai falar sobre autoimagem. Aliás, em falar em autoimagem, como é que eu tô, hein? Será que eu tô bem? Como é que tá? Para a gente falar então sobre esse assunto, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao 22. Nossa, mas Apocalipse para falar desse assunto? É, Apocalipse. Aliás, tem gente que pensa que Apocalipse foi feito para matar a curiosidade das pessoas a respeito do que iria acontecer no final das contas. Ou para que os cristãos já pudessem saber as cenas dos próximos capítulos antes dos outros. Mas esse não foi o objetivo do Senhor ao inspirar João a escrever essa carta. O objetivo, na verdade, foi o de trazer consolo, conforto para, primeiramente, para aqueles irmãos que receberam aquela carta, a carta original, não é? Em mãos. Esses irmãos passavam por diversas situações extremamente difíceis, né? Sofreram muita perseguição, alguns estavam morrendo de forma bem trágica, martirizados, e essa carta, então, é uma carta que traz conforto a eles, consolo, e traz renovo das esperanças desses irmãos e reafirma a soberania do Senhor sobre a história, o controle total que Deus tem sobre os eventos que estão acontecendo e que irão acontecer. Que o Senhor não está sendo pego de surpresa em relação aos eventos que estão acontecendo. Não, ele não só sabe o que vai acontecer e o que está acontecendo, mas ele está no controle. Ele é o regente, ele é o governador do universo. Então vamos ler as Escrituras? Bem, diz assim o texto da palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Logo no início desse texto, a gente vê o Senhor Jesus Cristo se apresentando, né, a essa igreja. E ele vai fazer isso usando 3 afirmações a seu respeito. Ele vai dizer que ele é o Amém, ou seja, ele é a confirmação de todas as coisas. Ele diz também que ele é a testemunha fiel. E isso quer dizer o quê? Naquele tempo em que Jesus e que João viviam, se você precisasse de um advogado perante um tribunal, se você estivesse diante de um juiz, você não iria contratar uma pessoa, porque não existia essa forma de contratação de serviços advocatícios. Você, na verdade, faria o quê? Você buscaria uma pessoa que te conhecesse bem. Você buscaria um amigo bem próximo, bem íntimo, que conhecesse você de fato, que pudesse testemunhar a seu favor, dizer a seu respeito alguma coisa diante do juiz. Então, aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo que ele é a testemunha fiel, aquele que conhece muito bem de quem ele está falando, de quem ele está depondo. E, por último, ele vai se apresentar como o soberano da criação de Deus, ou seja, aquele que tem o domínio, o governo
sobre toda a criação de Deus. Agora, o Senhor Jesus vai fazer uma análise dessa igreja e ele vai dizer que ele conhece bem as obras dela e que por meio dessa análise das obras, ele constata que ela não é nem quente nem fria, ela é morna. Essa expressão, seguramente essa igreja de Laodiceia sabia o que o Senhor Jesus estava querendo dizer com ela. O que nos parece é que essa igreja, ela fazia as suas obras, mas fazia por fazer. Ela era uma igreja apática, uma igreja que não estava de fato engajada com o Senhor, considerando o Senhor nas suas realizações, naquilo que desenvolvia. Parece simplesmente que faz as coisas para cumprir uma agenda, porque parece ser o certo a fazer. Parece que, como a gente diz hoje, né, estava cumprindo tabela ao fazer o que estava fazendo. Então, o Senhor Jesus Cristo diz que ele não aprova essa atitude dessa igreja, ele reprova, na verdade, e o Senhor Jesus então continua agora fazendo uma analogia em relação às riquezas. Ele vai dizer que essa igreja se via uma igreja rica e tendo o suficiente para viver. Jesus está fazendo essa analogia para mostrar o quanto essa igreja ela tem uma imagem distorcida de si mesma. Porque para Jesus, essa igreja ela é pobre, miserável, ela é cega e ela é nua. É uma expressão muito forte que o Senhor Jesus está dizendo a respeito dessa igreja. E ela não se via assim. Ela se via muito pelo contrário. Alguém que já tinha de tudo, que realmente estava bem resolvida e que não precisava de nada e de ninguém para viver. O Senhor Jesus, então, dá um conselho a ela. Para comprar dele ouro refinado no fogo, ou seja, ouro de verdade, que tem valor para a vida, e não aquilo que eles estão atribuindo o valor que de fato não tem, e que estão se enganando. Então essa é a repreensão do Senhor. Agora, se coloca no lugar dessa igreja recebendo uma repreensão dessa do Senhor Jesus. Provavelmente eles ficaram bem constrangidos de serem avaliados pelo Senhor dessa forma, ainda mais que eles estavam se vendo completamente o contrário daquilo que o Senhor Jesus está trazendo a eles da sua imagem, da sua condição. Por isso, o Senhor Jesus continua no texto dizendo a esses queridos irmãos: eu repreendo aqueles a quem eu amo. Portanto, para esses irmãos, essa é a palavra de estímulo, de consolo a eles. Se o Senhor Jesus está falando com eles, dando a eles essa repreensão, é porque de fato ele os ama, ele se importa com esses irmãos e quer que eles verdadeiramente vivam uma vida de valor para o Senhor. E não simplesmente que ele tem o desejo de fazê-los ficarem envergonhados ou apenas dar uma lição de moral aos seus filhos. Por isso, o Senhor Jesus espera que essa igreja seja diligente e se arrependa. Ou seja, que ela seja disciplinada e rápida em reconhecer a sua condição, a que o Senhor Jesus está mostrando para ela, e que ela, então, tome a atitude correta, primeira, de se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar ao Senhor. E o Senhor Jesus, então, vai fazer uma outra analogia em relação àquilo que ele espera que essa igreja tome de atitude em decorrência da sua repreensão a ela. Ele vai dizer que é como se ele estivesse à porta batendo e que ele espera que essa igreja ouça a sua repreensão, que essa igreja de fato se arrependa, abra a porta e que nesse arrependimento ela então se volte ao Senhor e que eles possam assim desenvolver relacionamento de comunhão, ele e essa igreja, o cear juntos, o de fato estarem em sintonia, estarem em proximidade. É isso que traz a ideia do reclinar à mesa e participar de uma refeição, de poder trocar uma conversa. Essa é a ideia que o Senhor Jesus Cristo está trazendo a essa igreja, que ele está do lado de fora e que ele quer, na verdade, estar em comunhão com eles. É isso que o Senhor Jesus espera da igreja de Laodiceia, da nossa igreja, e de mim e de você. Que tenhamos com ele um relacionamento sincero, verdadeiro, íntimo, bem estreito.
que as nossas atitudes não sejam atitudes vazias, longas orações ou leituras simples e puramente mecânicas da palavra de Deus, ir aos cultos simplesmente porque é domingo e é dia de ir ao culto, que de fato nós tenhamos uma relação com Ele de profunda transformação da nossa vida e da nossa escala de valores para aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos nos conformar. Que nós sejamos sensíveis à voz de Deus por meio da sua palavra e que ela produza em nós aquilo que é a vontade de Deus, um arrependimento e uma mudança de rumo na nossa vida, para que possamos ser de fato aquilo que o Senhor espera que a gente seja. Que essa seja a nossa atitude do coração nessa manhã, que esse devocional possa de fato falar por meio da nossa reflexão nesse texto, que a gente possa pensar que às vezes a avaliação que nós estamos fazendo de nós mesmos, ela é um auto-engano e que o Senhor tem a imagem correta de quem nós somos nele. Nós somos amados por ele, nós somos repreendidos por ele, porque ele nos ama e deseja, nos convida a que nós nos conformemos à sua vontade. Que Deus abençoe a sua quarta-feira e a sua reflexão nessa palavra.